Oséias 13:12. A iniquidade de Efraim está atada. Primeiro entender quem é Efraim. Efraim foi o segundo filho de José no Egito. O primeiro foi Manassés, o segundo foi Efraim. Manassés quer dizer Deus me fez esquecer. Efraim quer dizer Deus me fez crescer. Só que quando o Jacó foi morrer, estava para morrer, ele abençoou os dois filhos de José. E na hora de abençoar, ele cruzou os braços. José disse: não, meu pai, primeiro esse aqui, que é o primogênito, Manassés, depois o outro. A mão direita tem que estar aqui. Ele disse: não, eu sei o que estou fazendo. Ele estava agindo como um profeta, estava profetizando que Efraim seria maior do que Manassés, o que aconteceu. Com o pecado de Rúben, o primogênito de Jacó, que acendeu o leito do pai, no caso da Bila, uma história para outro dia. Então ele perdeu a primogenitura e o Efraim ficou então chamado o primogênito, por isso Israel era chamado Efraim. E nesses dias Efraim estava se afastando muito de Deus. E Deus disse para ele assim, olha o que ele estava no 13:12. A iniquidade de Efraim está atada, quer dizer, está marcada, está amarrada, está grudada nele. O seu pecado está armazenado. Nunca podemos fazer isso. Às vezes a pessoa erra. Qual é a hora que a pessoa tem que pedir perdão? Bem, o bom é que a pessoa não erre. Mas caso a pessoa erre, seja automático. Deus, eu não agi como homem de Deus, como mulher de Deus. O Senhor me perdoa, tem misericórdia. É na mesma hora. Não fica armazenando o pecado, quer dizer, guardando o pecado. Um dia eu me acerto com Deus, um dia eu me acerto com fulano, um dia eu me acerto com a fulana. Não pode fazer isso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Joabe. Joabe foi um verdadeiro guerreiro. Se você acompanhar a trajetória dele, ele teve grandes vitórias, entenda, para Israel com Joabe. Mas o Joabe fez duas coisas que ele não deveria ter feito: matar dois homens que eram ligados a Davi, um chamado Abner, outro chamado Amasa. E ele fez isso. Vamos ver isso lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Primeiro livro de Reis, deixa eu pegar aqui. Eu não veio hoje não. Eu estava ali pregando no culto anterior, me veio o Joabe, mas não tinha todas as informações. O capítulo é o 2. Não vamos ler tudo não, vou ler do 28 já para você. Diz: e veio a fama até Joabe, porque Joabe já tinha se desviado, seguindo Adonias. Esse homem que era fiel a Davi, mas que cometeu dois pecados que a Bíblia vai falar agora. Ele tinha se desviado a Adonias. Adonias foi um filho de Davi, queria dar vamos dizer assim, chamado golpe, né? E assumir o trono no lugar de Salomão, que foi escolhido por Deus e foi reverendado por Davi, por Natã também o profeta, e até pela própria mãe. Diz assim: seguindo Adonias, que não se tinha desviado ainda que não tinha se desviado segundo Abisalão. O outro filho de Davi, quando cometeu a rebelião, ele não foi atrás dele. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor. E disse: assim diz o rei, sai daí. Ele disse: não, porém aqui morrerei. Então Benaia tornou a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, né, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Então o pecado que ele cometeu matando esses dois homens que eram ligados a Davi, agora veio à tona. Agora ele está pagando. E nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que o pecado nos achará. Nós não podemos guardar pecado, não podemos guardar nada conosco. Então o pecado, Judá armazenou. Às vezes nós armazenamos, nós guardamos pecado, guardamos um ódio no coração, uma raiva de uma pessoa que nos feriu, que nos prejudicou. Resolve isso, irmão. Você está armazenando pecado.
Você é um homem de, talvez como Joabe, é uma pessoa de grandes conquistas, como Joabe, uma pessoa de grandes vitórias, mas está armazenando pecado. Outras vezes é um desejo, estou dizendo que seja o caso de alguém, um desejo proibido. Aquela senhora tem marido, aquela mulher tem, aquela senhora tem marido, aquele senhor tem esposa, ou o senhor tem uma esposa, ou a senhora tem um marido. Outra pessoa, irmão, é armazenar pecado, ainda que seja só sentimento. Deus há de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nós não podemos armazenar de maneira alguma pecado conosco. Então, está bem claro isso. Não faça como esse homem que armazenou o pecado, guardou o pecado e depois ele pagou pelos pecados. Vamos voltar lá no Osés que tem mais. Só o versículo 12 que eu li. O 13 diz: dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar que deve vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Atenção, o arrependimento será escondido de meus olhos. Não pode. Não esqueça, mais uma vez, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante. Deus olha para o coração. Isso aí vem primeiro, para quem tem sempre gente começando. 1 Samuel 16:7. Só para lembrar você essa passagem. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, no coração não armazene nem pecado, não armazene nada, e no coração é que Deus vê esse arrependimento mesmo. Porque às vezes nós falamos, desculpa a expressão, de boca para fora. Não, me perdoa, eu errei. Mas se tiver a oportunidade vai errar de novo, não houve arrependimento. E está dizendo que o arrependimento está escondido ante os olhos dele. Nós vamos para o Novo Testamento. João Batista falou sobre isso em Mateus capítulo 3. Mateus é um pouquinho na frente, apesar de ser Novo Testamento, que o Osés está no final e o Mateus está no começo do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não adianta ser membro de uma igreja, não adianta ter posição sacerdotal, obreiro. Entenda, se tiver pecado não pode. Olha o que ele está dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. De uma tal maneira que as pessoas vão perceber, vão notar que você mudou mesmo, que arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é se você pudesse voltar no tempo, não faria aquilo, não cometeria mais aquilo, não praticaria aquilo. Então, se as pessoas percebem, se você ainda está propenso para aquilo, não há arrependimento. Tem que ter o arrependimento. No capítulo 7, ele vai falar um pouco mais desse assunto para nós. No versículo 20, ele vai dizer assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando falamos dos frutos, nós pensamos também nos milagres, nas curas, que também vale. Mas veja só, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus não diz: mentira, vocês não fizeram isso. Jesus não falou nada. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o perigo. Armazenou o pecado, ele vai aparecer. Ele está presente. Então o que acontece? Muita gente se gaba por ser usado, mas já ouvimos tantas vezes: usado não é aprovado. Usado não é aprovado. Não é porque a pessoa usada que ela expulsa demônios. Ah, pastor Jaime, aquele homem tinha um demônio bravo na pessoa, eu vi, ele expulsou, glória a Deus. Mas se ele tiver iniquidade, ele não vai entrar no reino de Deus. E ele não adianta ele falar mais, porque ele armazenou o pecado, ele guardou com ele. O pecado guardado vai aparecer no dia do juízo. Vai aparecer, se ele for confessado, não. Ele apaga todo o pecado, pode ter certeza disso. Eu digo que no céu nós vamos ter surpresas agradáveis, de pessoas que no finalzinho, porque Deus espera o homem até quando? Até o último suspiro. Agora depois da morte,
vem um juízo. Aí não adianta. Morreu, acabou, não adianta. Fernandes canta, prepara aí, cadê o Fernandes? Prepara, não adianta acender vela, nem azul, nem amarela, né? Qual é o CD? 4, então já vai preparando aí, né? E é verdade, não adianta, né? Desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém, nem escarnecer da fé de ninguém, porque respeitar não é concordar, você respeita as pessoas, mas não concorda, mas não existe isso. Então, a pessoa tem pecado, tem que haver, porque eu sou pastor, meu irmãozinho. Eu sou pastor que tem que levar a ovelha, o que é os pastos verdejantes, tem que guiar você pelo caminho, a maior bênção é a salvação. Então, talvez por você ter sido usado por Deus, você tem um dom, e o dom de Deus é irrevogado. Deus lhe deu uma capacidade de orar pela sua, de cantar. Você canta, meu Deus do céu, canta, que louvor você tem. Você tem uma voz tão agradável a Deus, mas isso aí não vai adiantar. Em teu nome fiz muitas maravilhas. Se houver iniquidade, ela tem que ser apagada. Vamos voltar para Oséias, tem mais ainda. Isso. Nós paramos aqui no versículo 14. O 15, ele diz: ainda que ele dê fruto entre os irmãos, olha aí, eu acabei de falar isso, ainda que ele dê fruto, ainda que aconteça maravilhas no ministério dele e dela, nas orações dele, nas orações dela, ainda que virá, ainda que aconteça isso, e às vezes acontece, ainda que dele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejados. Misericórdia. Deus não vai poder guardar, Deus não vai poder proteger. É o que acontece aí fora. Você vê hoje, o diabo está fazendo isso. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres são abertas pelo meio. Palavra dura que ele está dizendo aqui, simbólico para nós, quer dizer, coisas horríveis acontecem aí fora, e é o que você vê, meu irmãozinho. Hoje, nós não podemos deixar nossos jovens na rua. Eu estou com 64 anos, na minha infância, vivi isso há pouco tempo, você via, eu estava no dia passando no Mandaqui, estava ali, né, os irmãos, e eu estava vendo casas com varanda, né? Eu disse, rapaz, hoje o cara não pode parar numa varanda, não é verdade? Na época do calor, a pessoa sentava, né? Parava ali, um refresco, aí eu colocava até a televisão ali, né? Para assistir no verão e tudo. O cidadão está lá tomando o seu refresco, não sei o que, passa o outro lá de moto, aí, manda o celular. Quer dizer, as ruas estão ficando desertas, Samaria está ficando deserta. Essas coisas estão acontecendo aí fora. Coisas estranhas estão acontecendo com as mulheres. Eu não vou falar tão abertamente assim, senão você só vai ter perseguição, mas dá para entender absurdos com mulheres e com homens. Homens, entenda bem, homens, mulheres, e está acontecendo. Mas por quê? Porque simplesmente um abismo chama o outro abismo. Mas aí vem um lado bom, que eu vou falar mais depois, já vou começar. Converte-te, capítulo 14, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teus pecados tens caído. Quer dizer, armazenou o pecado, ele está guardado ali. Vai chegar uma hora que quem está em pé vai cair. E antes que venha o grande dia, não faça isso. Vá a Deus com o coração sincero, abra o coração diante dele, fale. O que ele diz no versículo seguinte? Tomai convosco palavras e convertei o Senhor. Eu errei, eu guardei essa mágoa, eu não consigo, Deus, perdoar essa pessoa, limpa o meu coração, eu tive esse desejo, tive essa vontade, eu fiz isso, eu quis isso, eu tenho misericórdia de mim, se acerte. Não fique armazenando, abra o coração, creia. Deus não é como alguns que você conta alguma coisa, daqui a pouco lá na frente vão saber. Já viu eu falar que um amigo tem outro amigo, e o amigo tem outro amigo, até que vai chegar no inimigo, não é verdade? E aí todo mundo vai saber, até a torcida aí brasileira vai saber. Então, não, coisa é com Deus você pode se abrir. Pode rasgar o coração, que ele já conhece. Ele só quer que você fale, tome palavras verdadeiras, faça como uma mulher, diga toda a verdade diante dele. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda iniquidade. Eu não quero, Deus, tira todo o ódio do meu coração, mas tira todo o desejo errado também, tira toda a dúvida. Mas tem mais ainda, eu falei nos outros cultos, heresias que nós guardamos. O que tem de gente, meu irmão, que vem para a igreja e armazena aquelas práticas religiosas. Quer ver uma coisa? Consulta aos mortos. Quando morre um parente, aí a pessoa vem, entenda bem, alguém diz, eu vou te levar, você vai ver que ele está bem.
Ele deu um recado. E a pessoa acha aquilo bonito. Aí, pastor Jair, o senhor não pode dizer que isso não é de Deus, porque o papai contou para mim uma coisa bem que ninguém sabia. E eu fui nesse lugar e a pessoa disse, seu pai mandou dizer que aquilo, e ninguém sabe, era só papai que sabia. Como é que essa pessoa vai saber? O diabo fará tão grandes sinais e prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. E tem gente que cai, que é isso. Mas a necromancia, entenda, é feitiçaria. Veja o caso de Saul, quando ele foi consultar quem? Uma feiticeira. O que ele pediu para a feiticeira? Que falasse com quem? Com Samuel, que já estava morto. Isso foi condenado por Deus. E as pessoas acham, eu conto que eu tenho um senhor que eu conheci na rua, ele sempre, quando eu encontrava com ele, me cumprimentava, ele falava assim, Amorim, gosto tanto de você, Amorim, gosto tanto das tuas mensagens, mas não gosto quando você fala da reencarnação. Você vai, amigo, eu não vou discutir contigo, não temos que discutir, mas a Bíblia fala, já li para vocês hoje, Hebreus 9, 27, ao homem foi dado o direito de morrer quantas vezes? Uma vez só, vindo depois disso o juízo. Como é que eu vou mudar a Bíblia? Não existe isso, não existe de maneira alguma. Aí a pessoa diz, mas você está esquecendo que o João Batista era a reencarnação de Elias. Primeiro, Elias morreu? Elias foi o quê? Arrebatado. Então Elias não desencarnou. Né? Não desencarnou. Como é que ele pode reencarnar? Re é do latim de novo. Quer dizer que ele pode nascer de novo. Isso não existe na Bíblia. São rituais, entenda bem, são práticas religiosas que a pessoa vem para o evangelho e armazena com ela. Não, eu creio dessa maneira. Você está pegando iniquidade. Iniquidade é toda obediência. Depois você vai chegar naquele dia, mas Senhor, expulsei demônio. Mas você guardou isso no coração. Então, iniquidade não é só guardar um desejo pecaminoso, não é só guardar um ódio, guardar essas coisas. Nos dias de Paulo, duas pessoas, Himeneu e Fileto, está lá nasceu hoje ali no culto anterior, só estou vamos assim, recobrando para vocês, trazendo de volta aqui. Eu contei que esses dois homens, o Paulo conta na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo, acho que é do 20 em diante, um pouquinho antes até ele fala, deixa eu ver, bota aí, 2 Timóteo 2, 20, por favor. Cadê o rapaz de lá? Vai passando um pouquinho mais, isso, está aí. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. O que eles fizeram? O versículo seguinte, 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Pessoa traz heresia, coisa que não está na Bíblia, e começa a dizer que é assim, não existe isso. Veja os malucos, desculpa a expressão, que surgiram por aí, que foram atrás do cometa e muitos se mataram. Quantos estão esperando isso acontecer aqui? Jesus disse que ninguém sabe o dia da volta dele, mas sempre quando vem aí uma situação, não, porque dia tal vai acontecer tal coisa. Para de coisa. Você acredita em Papai Noel? Que ele vai descer na chaminé da sua casa? Nem chaminé, tem chaminé na sua casa? Lá em casa não tem. E a pessoa, não, ele vai chegar nela, bota lá como é que é? A botinha lá, a meia, né? Do papai, você vai ver, se bobear, botar alguma coisa, alguém vai tirar, vai pegar. Mas tudo bem, tô querendo tirar a fantasia de ninguém, não estou querendo para você não trazer heresia para a obra de Deus, não armazenar no seu coração. Daqui a pouco tem mais, essa palavra é especial que Deus está falando com você hoje. Vamos voltar lá no começo, só para entender. 13, 12, a iniquidade de Efraim está atada. O pecado da pessoa fica junto dela, grudado nela, amarrado nela, atado. Por quê? Porque ele não confessou, porque ele não se acertou com quem tinha que se acertar, porque ele não falou com Deus, não confiou em Deus, não se aproximou de Deus, não abriu o coração, não clamou pela misericórdia, não clamou pelo perdão. Deus podia clamar a Ele, perdoa todos os pecados. Pior ainda, o seu pecado está armazenado, está guardado, tá? Pecado que não foi confessado está guardado, está armazenado. Uma hora vai aparecer. O pior é aparecer depois da morte, aí é juízo final. Hoje é dia de misericórdia. Talvez você não veio para ouvir isso, mas Deus queria que você ouvisse. Deus é misericordioso. Ele quer você morando no céu. Ele diz, na casa do meu pai tem o quê? Muitas moradas. Você tem que pegar a visão de João, não o Batista, o evangelista no Apocalipse. Ele viu a nova Jerusalém vindo do céu, ruas de ouro, de pedras preciosas. É isso que Deus preparou. Pastor Jaime, isso aí é a Bíblia, irmão, eu creio nisso.
Eu creio, não troco nada desse mundo pela Nova Jerusalém, não troque nada também, fique com a Nova Jerusalém, não troque nada, né, a Jerusalém por nada desse mundo, pelas riquezas, que tudo vai acabar um dia, pode ter certeza, vai acabar, mas a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais.